Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre saúde do cuidador, saúde da cuidadora de idosos, né? E, é lógico, né, ensinando também como cuidar melhor dos nossos idosos. Quero dar uma boa noite para você que está aqui no Facebook, boa noite para você também que vai me assistir aqui pelo Instagram. Seja muito bem-vinda, com muita alegria que eu estou aqui novamente para esse bate-papo. Hoje nós vamos conversar sobre o cuidador formal de idosos, tá? O cuidador profissional. Eu pedi a vocês que trouxessem sugestões de lives, e uma das sugestões foi justamente para a gente conversar sobre o papel do cuidador, tá? Então é por esse motivo que eu vou estar aqui hoje conversando sobre esse assunto. Júlia, vou só pegar meu outro celular aqui também, gente. Júlia, traz o outro celular para mim, para que eu possa acompanhar vocês aqui no computador, utilizando o celular, para não perder mensagem nenhuma, né? Boa noite, Marinês, seja bem-vinda, minha querida. Gratidão pela sua presença. Marinês que vai estar aqui com a gente novamente na quinta-feira, né, Marinês? Se Deus quiser, se tudo der certo. Oi, Júlia. Tá, traz para mim assim mesmo e traz o carregador dele que eu coloco aqui no computador, tá bom? Boa noite, Sol de Mateis, minha querida, seja bem-vinda. Gente, quem fez a aula de dança aí hoje à tarde, fala para mim. Gente, olha, o que a gente não faz para trazer alegria para vocês? Aula de dança, e aí eu, né, toda desengonçada aí, mas fui dançar para dançar com vocês, para a gente se divertir, né, gente? Que a gente sabe que os últimos dias têm sido dias difíceis para todos nós. E dançar alegra, né? O nosso coração traz autoestima, traz felicidade, né? E aí tivemos essa aula de dança hoje que foi muito gostosa. Quem não assistiu, depois assiste, pode assistir o vídeo, está no YouTube, o vídeo está aqui no Facebook também. Vocês vão ter a possibilidade de assistir, tá bom? Vou só iniciar aqui no celular e a gente já começa o tema da live de hoje, que foi justamente uma sugestão de vocês. Vamos lá. Deixa eu só ligar aqui, porque por aqui eu consigo acompanhar de fato todos os comentários. A Fátima Ribeiro, Maria Teodora. Maria Teodora colocou aqui que gostou bastante da aula, né, Maria? Ai, que bom que você gostou. Gente, foi uma diversão só. Eu gostei demais, sabe? Sol disse que perdeu a dança, mas vamos ter mais, Sol. Se Deus quiser, nós vamos ter mais lives aí com o professor Felipe e a gente vai poder dançar muito mais, tá bom? Vou iniciar então a live de hoje. Boa noite, Lourdes Silva, seja bem-vinda. Vou iniciar. Quem não compartilhou a live, compartilhe. Lembrando que nós estamos no Facebook e no Instagram. Quem for assistir a live posteriormente no YouTube, é só pular os primeiros minutinhos e assistir o tema do vídeo de hoje, tá bom? Então, o tema solicitado foi cuidador formal de idosos, tá? Qual que é o papel desse cuidador formal, quais são as funções do cuidador, lembrando que o cuidador formal de idosos, ele é o cuidador profissional, porque a gente tem o cuidador, que é o cuidador familiar, e a gente tem o cuidador profissional. O cuidador profissional é aquele que recebe para efetuar os cuidados junto ao idoso, tá? E aí é importante a gente saber qual que é esse papel do cuidador, porque muitas vezes a família exige determinadas coisas que não são funções do cuidador. Outras vezes, o cuidador que não é capacitado, ele não sabe qual que é a proposta, qual que é o objetivo do trabalho dele. Então, a nossa ideia hoje na live de hoje é esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, tá? Então, iniciando, cuidador profissional é o cuidador formal, né? A gente fala cuidador formal, cuidador profissional é a mesma coisa, é aquela pessoa que foi contratada por uma família, por uma instituição para cuidar de idosos, tá? Qual é o objetivo do trabalho do cuidador? Auxiliar esse idoso nas necessidades dele. Então, quando a gente fala de cuidador, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, não é todo idoso que precisa de cuidador, tá? Só precisa de cuidador o idoso que tem alguma limitação. Essa limitação pode ser uma limitação física, ou pode ser uma limitação cognitiva, ou pode ser as duas. Ou seja, às vezes o idoso ele não tem nenhum problema cognitivo, ou seja, não tem nenhuma demência, né? Não tem perda de memória, não tem dificuldade com raciocínio, com planejamento. A questão dele é física, né? Às vezes é um idoso que é um deficiente físico, sofreu uma queda, tem uma sequela de AVC, e aí não tem condições de ficar sozinho, precisa de alguém para ajudar nas necessidades.
tem os idosos que têm algum tipo de demência, como, por exemplo, idosos que têm demência de Alzheimer. Nas fases iniciais, ele tem uma necessidade do cuidador, mas não é uma necessidade ainda física, né? De auxiliar nas atividades físicas. É, o cuidador ele vai estar ali auxiliando, planejando o dia a dia daquele idoso, né? Contribuindo para que ele tenha uma rotina que funcione adequadamente. Mas esse idoso ele toma banho sozinho, ele muda de roupa sozinho, até que a doença vai avançar e esse idoso vai precisar que o cuidador ajude também fisicamente a suprir essas necessidades. E o idoso ele pode ter dependência das duas coisas, ter limitação nas duas coisas, né? Ter limitação do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista físico. O cuidador vai auxiliar nessas necessidades. Mas o que, que acontece? Existem, gente, alguns pré-requisitos que são importantes para você trabalhar como cuidador. O que, que está acontecendo hoje? Como as pessoas sabem que o número de idosos está crescendo, especialmente o número de idosos com dependência, todo mundo quer ser cuidador de idoso. Só que existem alguns pré-requisitos. Não é só eu quero ganhar dinheiro sendo cuidador. Não é assim, não. A gente precisa aprender, a gente precisa entender quais são os pré-requisitos para cuidar do idoso. Sobre isso eu vou falar agora, tá? Boa noite, Cuidar e Tijuca. Gratidão aí. Zilma, Célia também, seja bem-vinda. Gratidão pela presença de vocês, tá? E aí, qual é o primeiro pré-requisito que eu vejo que é importante, gente? Você vê se os seus valores são valores compatíveis para quem vai cuidar de um idoso. Por exemplo, se você é uma pessoa que acha que o idoso é improdutivo, se você é uma pessoa que não tem paciência com o idoso, né? Se você acha que ver idosos demais nos espaços sociais te incomoda, você não tem valores que são valores que prezem pela dignidade dessa pessoa. Se você vê um idoso como um peso, você jamais pode trabalhar com idoso. É engraçado ter que falar isso, mas muitas vezes, né, a gente vê cuidador falando que idoso é chato, né? Falando que os problemas que a gente tem no país é porque a gente tem muito idoso. Então, assim, os seus valores têm que ser valores adequados para você cuidar de uma pessoa idosa. Você precisa ser alguém que olhe para o idoso e vê o idoso como alguém de valor, alguém que produziu, alguém que tem o seu valor hoje na sociedade, que traz contribuições, que traz aprendizados para a gente. Se não for assim, você não vai efetuar um bom trabalho. Então, seus valores têm que ser condizentes com alguém que se preocupa com a dignidade da pessoa idosa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que você tem que ser uma pessoa que tem uma capacidade de escuta, que sabe ouvir mais do que falar, tá? A pessoa idosa, em especial, todos nós precisamos ser ouvidos, né? Mas a pessoa idosa, em especial, muito por conta dos preconceitos, por conta, muitas vezes, da falta de tempo dos familiares, esse idoso, ele tem muita necessidade de falar, ele tem necessidade de conversar. E a gente tem que ter paciência para ouvir. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com a escuta, não sabe ouvir, só sabe tagarelar, se você é uma pessoa que não sabe focar a atenção no outro, que é outro pré-requisito também, você saber observar se aquela pessoa está apresentando alterações físicas, se está apresentando alterações de humor, ou seja, você tem que ser uma pessoa extremamente atenta, especialmente se você vai cuidar de um idoso que é muito dependente, que tem uma dependência maior de nível médio para grave. Por quê? O idoso desidrata facilmente, o idoso às vezes entra num processo de depressão, e você precisa ser uma pessoa muito atenta para observar isso. Se você for o tipo de cuidador, o tipo de pessoa que está focado na televisão, que não sabe ouvir o idoso, que não tem paciência, você não serve para cuidar. Então, outro ponto é você ter atenção, você ter capacidade de escuta, de ouvir o que o outro tem para falar. É muito importante que a gente tenha um ouvido atento para idoso. Uma outra questão é que o cuidador profissional, o cuidador formal, ele vai trabalhar ou em instituições privadas ou ele vai trabalhar no lar, ou seja, no espaço privado daquele idoso. Você precisa ser uma pessoa de confiança. Você precisa ser uma pessoa que guarda sigilo, porque você vai estar na família do outro. E aí, o que acontece com muitos cuidadores? Já vi demais, vejo demais em hospital, gente. Trabalha na casa do familiar daquele idoso, e aí conta a vida inteira daquela família para outra família do outro idoso que ele cuida. Ou vai para a casa dele e conta tudo que se passa na casa daquele idoso. Não pode. Você tem que ser uma pessoa de extrema confiança, porque você vai estar entrando na casa dos outros, né? Você vai estar adentrando o espaço privado de uma família. Se você é o tipo de pessoa, né, como a gente vê em muitos aí, que não sabem ouvir e fechar a boca, se
você é o tipo de pessoa que escuta, que tem mania de falar da vida dos outros, de fofocar, me desculpe o termo, você não serve para ser cuidador, tá? Porque o familiar ele vai precisar de alguém de confiança. O outro ponto é que você é um elo entre esse idoso, entre a família e entre o profissional de saúde. O cuidador profissional, ele é alguém que vai passar a maior parte do tempo com o idoso. Você vai ficar mais tempo com o idoso do que a própria família. Então, essa família, ela vai confiar em você e é você que vai trazer as informações a respeito daquele idoso para a família e para o profissional de saúde. Por isso que muitas vezes, né, quando esse idoso vai numa consulta médica, numa consulta com fisioterapeuta, com outro profissional, o que acontece? A família pede para o cuidador ir junto, justamente porque é você que vai estar ali no dia a dia e é você que precisa estar muito mais atento com todas as alterações que podem acontecer ali com o idoso, tá? Então, você é o elo. Por isso que você precisa de muita atenção, de muito cuidado, de muita escuta, para que, de fato, você possa contribuir para que todos nós possamos trazer mais qualidade de vida para essa pessoa idosa. Um outro ponto é que você, cuidador, precisa ser uma pessoa que respeita as crenças do idoso, respeita a opinião do idoso, respeita a religião do idoso, respeita a visão política do idoso. Parece bobeira, mas tem cuidador que adentra o espaço privado do idoso. E aí, o que ele quer? O que esse cuidador quer? Ele quer mudar o modo de vida daquele idoso, ele quer mudar a forma do idoso ver a vida, ele quer se meter na religião do idoso, né? O cuidador é católico, o idoso é evangélico, ou vice-versa. E aí o cuidador quer pregar a religião para o idoso, né? O cuidador muitas vezes quer mudar, como eu falei, a opinião política do idoso, fica com raiva. O que você tem que entender? Quando você cuida de alguém, você está ali para auxiliar esse alguém nas atividades dele, mas você não está ali para mudar, sabe, a mentalidade daquela pessoa. Óbvio, né? Que você, por exemplo, quando você faz o curso de cuidador, você faz um curso de gerontologia, você aprende mais o que pode trazer mais qualidade de vida para o idoso, você vai sugerir mudanças na vida dele. Ele vai fazer se ele quiser, se ele não quiser, ele não vai fazer, porque ele tem a autonomia dele. Sempre bato isso aqui com vocês, tá, gente? Porque muitas vezes, né, o cuidador ele escuta as minhas lives, aí eu ensino o que poderia trazer mais saúde para esse idoso. Às vezes o idoso não quer e o cuidador ele briga com o idoso porque ele acha que o idoso tem que colocar aquilo em prática. Não. O idoso ele é autônomo e ele escolhe o que ele quer fazer da vida dele. Ele pode, por exemplo, querer continuar fumando, ele pode ter um problema no pulmão e querer continuar fumando a vida inteira até morrer. A vida é dele. E não é você, cuidador, que vai interferir nisso, tá? Você vai sugerir só. E esse idoso ele vai acolher ou vai aceitar a sua indicação ou não. A gente sempre tem que respeitar o idoso. Né, Célia Raquel Barreto, que está aqui também. Então, ponto, respeitar as crenças, respeitar a religião, respeitar a opinião política, respeitar os desejos do idoso. Você não está ali para mandar no idoso, você não está ali para fazer o que você quer, você está ali para auxiliar aquele idoso, mas para respeitar também as vontades dele, tá? O outro ponto também é a questão do compromisso profissional. Assim como nós, profissionais de saúde, o cuidador também, ele precisa ter compromisso com o trabalho dele. Ele precisa ter compromisso com o idoso, com a qualidade de vida do idoso. Né? O que acontece, por exemplo, nós profissionais que trabalhamos de plantão, tá? Se não chega a nossa rendição no outro dia de manhã, a gente não vai embora, em respeito aos outros pacientes, aos outros usuários dos serviços de saúde ali. A mesma coisa é um cuidador, né? Claro, você recebe pelo seu trabalho, eu também recebo pelo meu. E em determinadas ocasiões, né, pode acontecer, por exemplo, você hoje está cuidando 24 horas do idoso. E aí, de repente, o outro cuidador não chegou ainda, se atrasou. Você não pode dar com as costas e ir embora, né? Você tem que ter um compromisso, um respeito com aquele idoso. Por isso que eu sempre digo que o cuidador de idoso, ele é um profissional de saúde também. Embora ainda não esteja naquela lista lá de profissionais de saúde, ele é. E ele tem que se comportar como tal também, em respeito a essa pessoa idosa. A gente nunca pode trabalhar com o idoso, me desculpe quem discorda disso, pensando só na questão financeira, tá? Você tem que ser qualificado, você tem que receber pelo seu trabalho, agora você tem que trabalhar com muito compromisso, muito respeito, né, personal, e muito amor, porque senão não dá para trabalhar, tá? Existem situações, por exemplo, agora, situações que nós estamos vivendo, né? Questão da pandemia.
tem muitas famílias que estão com a renda, assim, a renda caiu. E aí a renda caiu, não tem mais condições de pagar determinado valor para o cuidador. Nós, profissionais de saúde também, até profissionais concursados, né? O nosso salário, as nossas gratificações estão indo embora diante dessa pandemia. Não é por isso que a gente vai trabalhar mal, não é por isso que a gente não vai cuidar da melhor forma. Então, a ética profissional, o respeito, os valores que a gente tem são muito importantes para a gente cuidar do idoso. Então, jamais se coloque na posição de cuidador se você é uma pessoa que não tem esses valores, que não tem compromisso e que não consegue respeitar também os valores do outro e a visão de mundo do outro, tá? Então, esses são alguns pontos assim que eu acho que são essenciais. Tem outras coisas que são super importantes? Tem. Por exemplo, a questão técnica. Você fazer um cuidador, desculpa, você fazer um curso de cuidador, isso é essencial. Por quê, gente? Porque tem gente que fala assim, mas eu cuido de idosos por amor. Como eu falei, o amor ele é o ponto principal. Você tem que ter carinho pelo que você faz. Você tem que ter respeito, tem que ter valores condizentes com quem vai cuidar de um idoso. Agora, você tem que se capacitar, tá? Você tem que fazer curso de cuidador, você tem que buscar informações, você tem que aprender técnicas para lidar com o idoso, você tem que entender como é o processo de envelhecimento, porque idoso não é criança, como muito cuidador diz. Mas eu cuido dos idosos, né? Eu recebo para trabalhar como cuidador, eu cuido como se fossem meus filhos. Os idosos não são seus filhos, não são seus netos, não são crianças, são adultos, tá? E você tem que cuidar do idoso como um adulto que ele é. Então, se você é uma pessoa também que, por outro lado, a gente tem sempre os dois lados, né? As pessoas que focam só na técnica e as pessoas que focam só no amor. Não pode ter só uma coisa nem só outra, você tem que ter os dois. Tem que ter muito amor, muito respeito e você tem que ter técnica também para você não fazer um trabalho que não é condizente com aquele que vai trazer qualidade de vida para o idoso. Porque muitas vezes tem cuidador que quer, como quer cuidar do idoso como se fosse criança, quer fazer tudo pelo idoso. Nessa história de fazer tudo pelo idoso, o idoso perde a funcionalidade, às vezes deixa de andar porque o cuidador pega a comida, pega o copo, pega não sei o quê, não deixa o idoso fazer nada, porque acha que o idoso tem que ficar deitado o dia inteiro. Isso não é função de cuidador. E aí eu vou falar um pouco para vocês quais são alguns dos trabalhos, algumas das funções que o cuidador de idosos faz. Tem mais coisas do que essas do que eu vou falar, tá? Mas eu vou citar algumas para vocês. Então, tem todas essas questões que eu falei. Tem a questão das habilidades técnicas que você tem que desenvolver, por exemplo, para você locomover um idoso. Tudo isso você aprende no curso de cuidador. Então, a questão técnica também é super importante, tá? E aí, deixa eu só pegar um copinho d'água aqui para eu falar sobre as funções do cuidador. Gente, boa noite, Marinês, boa noite, Célia, galera que chegou aí depois, que está deixando os comentários, sejam todos bem-vindos, tá? É isso aí, Célia, tem que ter um equilíbrio entre amor, um equilíbrio entre técnica, tá? E aí, vamos lá, então. Então, qual que é o objetivo do trabalho do cuidador? Isso que a gente vai falar agora, personal, cuidador. Qual que é o objetivo do trabalho do cuidador? Ele vai auxiliar o idoso nas necessidades físicas, nas necessidades cognitivas, né? Ele vai suprir o idoso em determinadas situações, mas sempre preservando a questão da independência e da autonomia do idoso, ou seja, sempre mantendo respeito à capacidade de decisão do idoso. O cuidador, mais uma vez, ele não está ali para decidir tudo pelo idoso. Não, agora eu sou cuidador, agora eu mando dele, como se fosse o pai e a mãe do idoso. Não. Sempre respeitando a autonomia e sempre mantendo, trabalhando para estimular a capacidade funcional do idoso. Ou seja, se você cuida de um idoso que hoje ele anda devagar, o seu trabalho é manter ou melhorar, né, ajudar o idoso a manter ou melhorar isso, com a contribuição de todos os outros profissionais também, tá? O seu trabalho não é inviabilizar as atividades do idoso, pelo contrário, é auxiliar, tá? Não é você fazer as coisas pelo idoso, mas você ajudar o idoso naquilo que ele não tem condições de fazer sozinho. E aí, você só vai fazer pelo idoso totalmente aquilo que ele não tem condições de fazer. O que ele tem condições de fazer, ele vai fazer e você vai ajudar. Então, por exemplo, às vezes você vai para a casa de um idoso, vai cuidar de um idoso, ele não anda, mas ele fica sentado e ele movimenta membros superiores. Então, você pode arrumar o prato de comida dele e ele pode almoçar sozinho.
Mas tem cuidador que não faz curso de cuidador, e aí quer dar comida na boca do idoso, por exemplo, né? E aí, o que acontece quando você faz isso? O idoso ele vai perdendo a funcionalidade. Daqui a pouquinho ele já não mexe mais os braços. Daqui a pouco ele já está rígido. Daqui a pouco ele já não tem mais condições de comer sozinho, né? Às vezes o banho, às vezes o idoso é cadeirante, ele não toma banho sozinho, ele não consegue ir para o banheiro, ficar em pé e tomar banho sozinho. Mas ele na cadeira de rodas, se você levá-lo ao banheiro, ele consegue tomar banho. Ele consegue se lavar, ele consegue se enxaguar. E o que você vai fazer por ele? Só o que ele não tiver condições de fazer, por exemplo. Ajudar o idoso a sair da cadeira de roda e ir para a cama. Se ele não tem condições de fazer, você vai fazer, tá? Então, primeiro ponto, né? Algumas das funções. Já falei uma, eu falei anteriormente, essa questão de você ser o elo, ou seja, você ser uma pessoa que vai estar atenta, que vai estar sempre observando o idoso, que vai trazer essas informações para a família e para o profissional de saúde. Esse é o primeiro ponto, você precisa ser cuidador super atento. Por incrível que pareça, tem cuidador que só fica no celular. Eu vejo isso no hospital, tá? O profissional, a família contrata o cuidador chega no hospital, deita lá na cadeira e vai dormir e nem conversar com o idoso conversa. Não procura saber o remédio que o idoso está tomando, não procura observar os sintomas do idoso, como que o idoso está, acha que ser cuidador é só ficar sentado do lado do idoso. Não é. Você está ali para você ser uma companhia, para você estimular, para você auxiliar, para você buscar informações. Se o familiar não está ali, é você que é o elo com a equipe de saúde para dizer, olha, ele está assim, ele está assado, ele não reagiu legal a essa medicação. Você está ali para olhar, para estar atento. Não é para ficar sentado no celular dormindo, como acontece com muito cuidador, infelizmente, tá? Então, você tem que estar atento, tem que trazer essas informações, tem que comunicar qualquer alteração que o idoso tem, por exemplo, seja alteração em relação urina, por exemplo, o idoso às vezes não está urinando, às vezes não está defecando, às vezes o humor do idoso mudou, às vezes a memória dele, você percebe que a memória do idoso está diferente, a capacidade de raciocínio dele diminuiu. Tudo isso você que tem que ir observando para você ir relatando isso para os familiares e para os profissionais. Você também vai ajudar na questão da higiene, se é aquele idoso, como eu falei, que não tem condições de tomar banho sozinho. Ou às vezes ele tem condições físicas, como no caso inicial da doença de Alzheimer, mas ele não se lembra que ele tem que tomar banho. Então, você vai organizar o processo de banho, vai conduzir o idoso até o banheiro, vai planejar e vai instruir ele durante o banho para que ele tome o banho, vai auxiliar esse idoso a colocar roupa, né? A mesma coisa na questão da alimentação. Você auxiliar o idoso na questão da alimentação, né? Do preparo, a forma, e tudo isso você tem que aprender, por exemplo, no curso de cuidador, né, para o idoso, a posição que o idoso precisa estar para se alimentar, a consistência da alimentação, tudo isso é você que vai estar ali auxiliando nesse processo, auxiliando na questão da locomoção. Outro ponto, porque que é importante fazer curso de cuidador, porque se você não faz, você locomove o idoso de qualquer jeito. E às vezes você vai trazer problema para esse idoso, você vai trazer problema para você também. Problema de coluna. Por quê? Porque você não sabe como movimentar esse idoso, como tirar da cadeira, colocar na cama, né? Fazer mudança de decúbito. Tudo isso você precisa aprender e precisa fazer. Às vezes a família contrata o cuidador não sabe. E aí o idoso, por exemplo, fica 1000 horas numa posição só. Surgem as feridas, né? Surgem as úlceras. Então, tudo isso são funções do cuidador, que o cuidador precisa aprender a fazer. Outro ponto, a questão do estímulo físico, tá? Como eu falei, o idoso ele não tem que ficar deitado dormindo. Você tem que estimular o idoso a fazer uma atividade, seja caminhar dentro de casa, seja fazer uma aula de dança, como a gente fez hoje, né? Seja aprender com um profissional de fisioterapia quais exercícios que você pode fazer com o idoso, se você cuida de um idoso que é acamado. Profissional, você pode me ensinar qual exercício que eu posso fazer aqui no dia a dia, o dia que você não está, qual a postura que o idoso tem que estar, né? Quantas repetições eu tenho que fazer? É o seu papel estar auxiliando, levar o idoso para uma caminhada, seja uma caminhada na cadeira de roda, né? Seja dentro de casa mesmo, enfim, estimular o idoso a se movimentar, tá? E estimular na questão cognitiva também, fazer uma leitura com o idoso, né? Pedir à família um livro, uma revista, um jornal, ou um artigo na internet.
pedir para esse idoso ler, buscar leituras que sejam interessantes para ele, ou você ler para esse idoso, conversar com ele sobre essas leituras, né? É o seu papel auxiliar, estimular a cognição, conversar com esse idoso, né? A Célia colocou aqui a questão da terapia ocupacional, conversar com o profissional da terapia ocupacional. Olha, quais as atividades que eu posso fazer aqui com esse idoso no dia a dia, né? Você tem algum caderno de atividades para sugerir? E aí conversar com o familiar. Por isso que é importante o cuidador se formar, porque se você se forma, você sabe quais são o que traz mais qualidade de vida para esse idoso, você pode vir para a família e sugerir. Olha, esse idoso ele precisa fazer atividades cognitivas e sugerir, olha, atividades assim, porque não compra um caderno de atividades assim para eu fazer com ele, né? Vamos quitar uma avaliação com o nutricionista, uma avaliação com o terapeuta ocupacional ou com o fisioterapeuta. O cuidador ele tem que ter esse olhar, tá? Para essa questão da saúde do idoso, para que ele de fato possa contribuir, não seja só uma companhia, como as pessoas imaginam. Cuidado, Tijuca colocou aqui que adorou a dança, riu pra caramba de mim, né? Rio a beça, tenho certeza. Mas dancei aí nessa aula de hoje, gente, para alegrar aí a tarde de vocês, né? E tá aí a dança, uma atividade boa que o cuidador pode fazer. A dança é livre, tá? A dança é uma atividade que o idoso pode fazer, inclusive, deitado. A gente tem... Deitado não, desculpa, sentado. Tem perfis no Instagram de profissionais fisioterapeutas, educadores físicos que ensinam a fazer dança sentados. É possível também, tudo isso o cuidador tem que aprender para fazer. Cleuma colocou aqui que vai ter que sair. Tem problema não, Cleuma, mas depois você assiste, tá bom? Outra questão também super importante, o banho de sol do idoso, tá? Se o idoso for acamado, orientar a família que o idoso precisa tomar sol, ou colocar o idoso numa cadeira de rodas, se ele for um idoso que for acamado, né, gente? Se for um idoso que anda, você pode dar uma caminhada com ele no sol. Se for um idoso acamado, de repente posicionar essa cama mais próximo da janela, para que esse idoso consiga ir absorver, né, vitamina D, consiga ficar perto do sol, que é muito importante, inclusive para a saúde óssea do idoso. A questão da socialização, contribuir para que o idoso interaja com outras pessoas, sabe? O momento que você está lá com o idoso, fazer uma ligação de WhatsApp, um vídeo do Instagram, não sei, por mensagem de Facebook com a família, com amigos, enfim, fazer com que esse idoso socialize, né? Nesse momento, agora, a gente não pode fazer isso fisicamente por conta da pandemia, mas fora da pandemia, né? Fazer com que o idoso interaja com os vizinhos, interaja com os familiares, procurar saber desse idoso quais são as pessoas, né? Que ele está com saudade, para que ele entre em contato, ligar, viabilizar esse contato do idoso com outras pessoas, viabilizar a questão da religiosidade do idoso. A gente sabe que a religião ela é muito importante para o idoso, não é a sua religião, mas a religião do idoso, a espiritualidade do idoso. Então, procurar saber dele, né? O que ele gosta, qual é a religião dele. Será que, de repente, ele quer ouvir um culto na internet, ele quer ouvir uma reunião espírita, ele quer ouvir uma missa, ou ele quer, de repente, ouvir uma meditação? Tudo isso você tem que ir conhecendo o idoso para que você possa oferecer essas possibilidades. Com isso, você vai organizando e vai planejando o seu dia a dia, para que esse idoso consiga, de fato, ter uma vida muito mais saudável. Por último, a questão da administração da medicação também é um papel do cuidador, tá? Agora, é muito importante que você, cuidador, saiba quais são essas medicações, saiba qual é o objetivo dessas medicações, quais são as contraindicações, quais são, por exemplo, os sintomas que esse idoso pode ter, me fugiu agora o termo, né? De quando as reações adversas que esse idoso pode ter à medicação, porque às vezes o idoso troca de medicação e essa medicação pode trazer alguma complicação para ele. Você que é o cuidador que vai estar observando. Então, se ele começou a tomar uma nova medicação e ele apresentou algum sintoma diferente, o que você vai fazer? Isso como o personal aqui, cuidador, está falando, né? Você tem que relatar isso para a família, você tem que relatar isso para o profissional. Isso é muito importante. Então, administrar não é só administrar ir lá e dar a medicação naquela hora. Você tem que entender para que é aquelas medicações. Porque, por exemplo, né? Ontem a gente estava falando na live sobre a questão da hidratação. E aí, o que eu ensinei para vocês? Eu falei assim, gente,
Quando o idoso ele bebe pouca água, a pressão cai, ele fica com a pressão baixa. Então, você imagina se esse idoso bebeu pouca água, está com pressão baixa, você viu lá, a pressão do idoso está baixa, você aprendeu, o enfermeiro te ensinou, tá? E aí você vai lá, o idoso já está com a pressão baixa, você vai lá e administra a medicação. Ele vai ter um problema sério, tá? Inclusive, esse idoso pode entrar em coma com pressão baixa. Então, por isso que a gente tem que entender também um pouco, procurar saber com os profissionais, com o médico daquele idoso, acompanhar junto com o familiar, se possível, essas consultas médicas para a gente entender o objetivo das medicações, para a gente ver se aquelas medicações estão fazendo o efeito como o profissional médico ele quer que faça. Tudo isso você tem que estar observando. Tá? Só que as pessoas acham que ser cuidador é só sentar do lado do idoso e ficar esperando. Se ele pedir alguma coisa, se ele pedir água, se ele pedir comida, eu dou. Senão eu fico aqui com cara de pateta olhando para a parede. Então não dá, né, gente? Não dá. Tem que chamar a atenção aí, porque realmente o cuidador ele tem que ter noção que a função dele é muito importante, tá? Personal cuidador colocou aqui muitas equipes, né, deles têm aproximado os idosos da família por videochamada. Pois é uma das grandes possibilidades, né? Porque não é porque nós estamos em pandemia que as pessoas não podem interagir, elas podem. A interação é diferente, é por vídeo, é por telefone, mas dá para fazer. Tem idosos que não gostam de vídeo, por exemplo. Às vezes, idosos com demência têm um pouco mais de dificuldade com a questão de vídeos. Às vezes, para você falar, só falar no telefone já é suficiente. O que você tem que ver como que esse idoso ele se coloca, como que ele se sente nesse processo dessas interações, tá? Mas é super importante, são formas que a gente tem hoje de utilizar. E muitas famílias, nesse momento de pandemia, precisam do cuidador, né? Estão trabalhando, como é o meu caso, com meu pai. Meu pai está com a cuidadora, eu não posso ficar com meu pai, eu trabalho no hospital. Então, o meu pai ele está com a cuidadora. Então, quem é o meu olhar lá para o meu pai? É a cuidadora. Ela que vê como que ele está, se ele está com alguma alteração e me fala, já que eu não posso estar perto dele nesse momento. Então, o cuidador ele tem que ter noção da importância dele. Ele tem que entender que ele precisa se capacitar e que ele é muito mais do que alguém que vai estar ali sentado do lado. Ele é alguém que tem a função de ajudar o idoso, né, nas necessidades dele e contribuir para que ele continue ativo, para que ele continue funcionando, para que ele preserve todas as capacidades que ele tem. Porque às vezes você contrata o cuidador e o idoso piora porque o cuidador ele começa a paternalizar, fazer tudo pelo idoso. Quando você faz tudo pelo idoso, isso não significa que você é um bom cuidador. Isso significa que você é um cuidador que não desenvolveu sua competência, que não fez um curso e que não aprendeu que você precisa manter a funcionalidade do idoso. Você precisa continuar estimulando o idoso a andar, a caminhar, a comer sozinho, a tomar banho sozinho, a fazer tudo o que ele puder fazer sozinho. E você só vai fazer por ele o que ele não tiver condições de fazer, tá bom? Sol colocou aqui. Caso o idoso sofra uma queda, qual o procedimento que o cuidador deve ter, tá? Quando o idoso sofre uma queda, você tem que chamar 192, tá, gente? A gente tem que ter muito cuidado com a movimentação de uma pessoa quando uma pessoa cai. O meu pai, por exemplo, ele é cadeirante, provavelmente a contribuição para esse fato foi a forma que pegaram ele quando ele caiu. Meu pai ficou cadeirante quando ele tinha apenas 37 anos. Por quê? Ele caiu da escada. Na hora que caiu, quem estava lá com ele? Eu, que tinha 9 anos de idade, minha irmã, eu acho que tinha 12 ou 13, não me lembro exatamente. Na hora de pegar, a gente não sabia, criança, não tinha noção de nada. A gente saiu chamando os vizinhos. Na hora dos vizinhos pegarem o meu pai, eles dobraram, pegaram no colo, né? Seguraram, dobraram, colocaram meu pai dentro do carro. Nessa história, houve uma compressão medular. E aí o meu pai, aos 37 anos, quer dizer, quase na idade que eu tenho hoje, ficou sem andar e está sem andar até agora, paraplégico. Então a gente tem que ter muito cuidado. Caiu, manter o idoso ali e chamar o 92, ligar para o 92 urgente, tá? Que é o serviço de SAMU do SUS de ambulância, que eles vão vir, vão imobilizar o idoso, vão levar para o hospital, e aí lá é que vão ser feitos os exames, né? Esses profissionais vão manejar da melhor forma. A gente jamais pode sair pegando o idoso de qualquer jeito, porque isso aí pode trazer problemas, tá bom? Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Marinês, Célia colocou aqui, né? Precisamos ter respeito e amor em primeiro lugar, exatamente, né?
Antônio Estrela colocou que compartilhou a aula de dança. Gente, estou rindo até agora da aula de dança, foi muito engraçado. Alzerina, boa noite, seja bem-vinda. Fátima Ribeiro, Celinha também, gratidão. Gente, então é isso, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a questão do cuidador, vocês podem colocar aqui que eu respondo. Então a questão é essa, a gente precisa ter noção do nosso papel, tá? Hoje em dia, cada vez mais, à medida que a população vai envelhecendo, o trabalho do cuidador se torna muito mais importante. Porque o que está acontecendo no Brasil? Deixa eu só ligar a live aqui no Facebook do celular, gente, porque eu tenho a impressão que não estão chegando todos os comentários ali. Ah, desligou o celular. Enfim, comentário que eu não respondi no Facebook é porque não chegou. O que está acontecendo? A população está envelhecendo, mas está envelhecendo com vários problemas de saúde. E aí se tornam idosos limitados, que precisam da ajuda do cuidador. Só que o cuidador ele precisa ter competência para tal, tá? Ele precisa aprender a cuidar bem do idoso para manter a saúde dele, para manter o idoso ativo. E muitas vezes não é isso que acontece. E aí é um problema, porque o idoso piora. Ao invés do idoso manter a funcionalidade dele ou melhorar, ele piora, porque o cuidador não é uma pessoa formada. O que eu indico para as famílias, tá? Vai contratar um cuidador, procure um cuidador que tem formação de cuidador, que fez o curso de cuidador, tá? Isso é muito importante e que tem experiência também. Existem pessoas que são ótimas do ponto de vista da experiência, no sentido de que tem amor, tem carinho, tem propósito, mas, gente, tem que ter amor, carinho, propósito e saber cuidar de idoso, né? Às vezes eu vejo no hospital aquelas senhoras que amam, que gostam de cuidar, mas que estão fazendo tudo errado. Estão fazendo com amor, estão, mas fazendo tudo errado. Ah, vamos levar o idoso para tomar banho. Não, deixa que eu dou banho dele no leito aqui. Gente, está errado. Tem que levantar, o idoso tem que andar, o idoso tem que se movimentar. Então, você é familiar? Procure contratar cuidadores que sejam formados. Você ama, gosta de cuidar de idoso? Procure fazer a formação de cuidador. Isso vai te capacitar a cuidar melhor do idoso, tá? O Edson colocou aqui, tem uma avó de 98 anos, só fica perguntando para mim. Estou na dúvida se vou visitá-la. Ela está lúcida, cozinha, faz muitas coisas básicas de casa. Com esse momento de pandemia, fico com receios. Então, Edson, se você não está se isolando, você não deve visitá-la. Tem algumas questões que a gente tem que ter claras. Gente, por exemplo, se você está em isolamento, você está isolado, você não está trabalhando, você não está saindo de casa, você não está tendo contato com ninguém. Você pode visitar sua mãe, seu avô, sua avó. Agora, se você está trabalhando, se você está tendo contato com outras pessoas, aí não dá. Não dá no sentido estrito da palavra, né? É no sentido de você entrar na casa do idoso, abraçar, beijar. Agora que tem que avaliar, Edson, por exemplo, se você percebe que a sua avó está sozinha, ou tá, acho que ela não deve estar sozinha, 98 anos, né? Mas está depressiva, alguma coisa nesse sentido. O que eu tenho ensinado de estratégia, vai lá no portão, pelo menos, sabe? Do idoso, conversa pelo portão. O idoso lá dentro da casa dele, você lá no portão, coloca uma cadeirinha lá na calçada e conversa com ele. Já vai ajudar pra caramba. A gente também não pode ser assim 100%, não posso ver, também não é assim. Existem estratégias, não dá para você ficar perto, porque você pode acabar trazendo a doença para o idoso, né? Mas a distância dá, a gente tem que ir inventando estratégias, tá? Então, eu sempre venho falando isso com vocês também. E se chega a algum ponto nessa pandemia que você observa, por exemplo, e aí eu estou falando de forma geral para todo mundo, você observa que o idoso está ficando depressivo, está ficando tristonho, vai ter que entrar e vai ter que visitar o idoso, com todo cuidado, né? Com todo cuidado, colocando luva, colocando toda a proteção possível, né? Eu fiz uma live aqui ensinando como você pode fazer para entrar lá na casa do idoso, a live que eu fiz sobre assistência domiciliar, vocês vão fazer para ir para atender o idoso, porque também não pode acontecer o idoso ficar isolado, depressivo se suicidar. A gente também tem que ter um limite dentro até que ponto, né, dá para levar esse isolamento, que está acontecendo aqui, a gente já passando para 2, 3 meses, muitos idosos estão entrando num processo de depressão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, porque às vezes a gente evita o contato por conta do Covid e o idoso entra num processo agressivo aí de depressão, tá? Então, a gente vai inventando aí, vai vendo estratégias de comunicação. Tenta comunicar à distância, né? Se percebeu, não, o idoso está muito tristonho, não está levando, estou preocupada com a situação dele, vai seguir todo o protocolo de cuidado, de máscara, de luva, de tudo, e vai
ter que interagir com esse idoso, é muito importante, tá? Cuidar e Tijuca colocou aqui também, né, para procurar eles. Cuidar, que é uma instituição que cuida de idosos, né? Que tem cuidadores formados lá também, não é isso, Cuidar? Para atuar junto aos idosos. Boa noite aqui, fisioterapeuta Cláudia, seja bem-vinda. Cuidar e colocou aqui, né? Hoje é importante também uma atenção ao familiar. Ele às vezes precisa mais de atenção que o próprio idoso, exatamente, né? Inclusive, eu vou fazer uma outra live com a questão do familiar de idosos, tá? Porque hoje eu foquei na questão do cuidador profissional. Existem características e demandas específicas do cuidador familiar. E aí eu vou fazer uma outra live para falar do cuidador familiar. Hoje, especificamente, eu resolvi aqui trabalhar com a questão do cuidador formal, porque as pessoas tinham muitas dúvidas, né, acerca da função do cuidador formal. Maria Inês colocou aqui também a questão do conhecimento dos transtornos mentais, exatamente, né? Lá no curso de cuidador você aprende um pouco sobre a questão de depressão, questão de ansiedade, estresse. Para quê? Para que você consiga observar se o idoso está apresentando essas alterações, tá? Isso é super importante também. Então, fechando, gente, último ponto, né? Você que você quer ser cuidador profissional, você já cuida de idosos e não fez curso de cuidador. Faça um curso de cuidador. O que eu indico? O curso de cuidador, no mínimo, ele tem que ser semipresencial. O que é isso? Você pode ter até aulas teóricas online, que são maravilhosas. Eu, por exemplo, dou vários cursos online, não curso de cuidador, tá? O curso completo de cuidador. Eu trabalho várias questões específicas nos meus cursos. Mas a formação em cuidador de idosos, ela tem que ter uma parte prática, tá? E isso já vem do ponto de vista legislativo tramitando. A gente já tem uma legislação, como eu falei ontem. Daqui um tempo, assim que for aprovado, já está no Senado, o cuidador vai ter que ter o certificado de um curso onde ele tenha tido aula presencial, tá? Aula teórica e tenha tido também a aula prática de cuidar do idoso, no contato com o idoso. Isso é super importante. Além do curso de cuidador, você tem que aprender outras, tem que estar aprendendo, se atualizando cada vez mais, porque no curso de cuidador, você aprende de forma básica como cuidar das principais questões relacionadas ao idoso. Agora, por exemplo, você cuida de um idoso que tem a doença de Alzheimer. Você vai ter que estudar mais sobre a doença de Alzheimer. Você cuida de um idoso que tem Parkinson, vai ter que estudar mais sobre Parkinson. Você cuida de um idoso que é diabético, você tem que aprender sobre diabetes. Até porque você não chegar na casa do idoso com sua bolsinha e dar uma bala para ele. Tudo você tem que aprender. Então, à medida que você vai cuidando de um idoso, você percebe as características dele, as questões que ele apresenta, você tem que procurar se informar com os profissionais, se possível, fazer cursos para que você seja um cuidador mais capacitado, tá? E por falar na questão de curso, 2 minutinhos, só falar para vocês que estamos com o curso de Introdução à Gerontologia aberto. É um curso que tanto o profissional de saúde quanto o cuidador pode fazer. Por quê? Vocês vão aprender a base, como eu falei, do cuidado ao idoso. Vocês vão aprender sobre a questão dessa transição que vem acontecendo demográfica, ou seja, o que vem possibilitando, fazendo com que o número de idosos esteja aumentando. Quais são os desafios disso? Quais são as características desses idosos que vêm envelhecendo? Os principais problemas de saúde. De que forma, quais são as bases para você oferecer um envelhecimento ativo, mais saudável, atenção a que você precisa ter, como estimular, né, a questão física, entre outras coisas, a cognição, quais são as principais políticas relacionadas ao idoso que a gente tem, né? Por que é importante ter projetos de aposentadoria? Porque muitos idosos deprimem quando se aposentam, qual é o papel, né, o nosso papel enquanto profissionais que trabalham com idosos, para ajudar nessa adaptação, nessa construção de projetos de vida, seja você um cuidador, seja você um profissional de saúde, né? Aprender sobre essa questão de tanto qualidade de vida quanto envelhecimento ativo, que é o nosso foco, como eu falei aqui. Manter a capacidade funcional, avaliar a capacidade funcional e autonomia desse idoso. Será que esse idoso aqui tem condições de autonomia? Será que a autonomia dele é relativa? Será que ele tem capacidade funcional? Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer pelo idoso que está nessa condição? O que eu não posso, né? Qual é esse campo de trabalho do cuidador e do gerontólogo? Por quê?
o cuidador de idosos ele está dentro desse campo da gerontologia, né? Ele está dentro do campo daqueles que cuidam do idoso. Por isso que esse curso é para os dois. Porque a gente vai entender essa dinâmica em números, vai entender essa dinâmica em estatísticas, vai aprender também como é o processo de envelhecimento do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, quais são os conflitos que muitos idosos enfrentam, a questão de idade, da idade cronológica, idade social, idade psicológica, o que é envelhecimento bem-sucedido, o que é envelhecimento patológico, o que é senilidade, o que é senescência. Isso são coisas, gente, que vocês me escutam fazendo lives aqui que vocês gostam, e que tudo isso é a base que está por trás. Para eu vir aqui e orientar você, idoso, orientar cuidador, eu tenho que saber tudo isso que eu vou passar agora nesse curso, é a base. Se você não sabe isso, você trabalha com o idoso sem trazer qualidade de vida. Seja você profissional, seja você cuidador, tá? Então, você vai entender tudo isso e vai entender quais são as suas perspectivas profissionais, enquanto cuidador, enquanto profissional de saúde. Lembrando que também vocês vão ter o certificado do curso, que você vai poder colocar no seu currículo e dizer lá também com quem você fez o curso, né, gente? Porque eu tenho essa questão familiar, muitas vezes ele quer o certificado dos cursos que esse cuidador fez. Isso familiar, hoje em dia poucas pessoas querem contratar cuidador que não tenha, seja o curso de cuidador de idosos, sejam outros cursos relacionados à área do envelhecimento, né? E também quer saber onde essa pessoa fez esse curso, né? Tem essa facilidade aí de ter os meus canais nas redes sociais e olha, certificado foi com essa profissional aqui que eu fiz. Os certificados também têm validade. É possível seu empregador também pela internet verificar a validade do certificado, tá? Eu contrato uma empresa que faz os certificados e todos os certificados de vocês vêm com uma numeração que ela pode ser validada pela internet. Esse empregador vai olhar e vai ver se realmente você fez o curso, tá bom? E lembrando também que o curso pode ser dividido, tá R$ 149, dividido em 10 vezes, ou seja, R$ 14,90 por mês. Você vai pagar por um curso que você vai ter uma formação, vai ter um certificado e vai entender as bases aí da gerontologia, as bases do trabalho junto ao idoso, tá bom? Quem quiser mais informações, depois é só entrar lá no canal do Telegram, mandar uma mensagem aqui pelo Instagram, uma mensagem pelo WhatsApp, fica aí a critério de vocês, tá bom? Então é isso. Boa noite aí, Edson. Boa noite, Marta. Liliane, que vai estar aqui com a gente. Liliana, amanhã na live. Gente, a nossa live amanhã vai ser sobre geronto, psicomotricidade. Olha que palavra grande. Vocês vão entender a importância disso para o envelhecimento saudável amanhã com a Liliana, que é terapeuta ocupacional especialista em psicomotricidade, tá bom? De manhã eu vou colocar aqui para vocês, tá? O convite. A live vai ser no Instagram, mais uma vez. Depois vou compartilhar no Facebook, mas fiquem atentos, porque vai ser uma live maravilhosa. Vocês vão entender a importância da gerontopsicomotricidade. Epa! Ô nome bonito! Tá bom, gente? Então é isso. Um beijão para todos. Gratidão. E a gente se encontra amanhã na nossa live. Nós teremos 2 lives de novo amanhã. Cedinho eu divulgo para vocês, tá bom? Ó, boa noite, cuidar e gratidão pela presença de todos no Instagram. Me ajudem aí compartilhando e a gente vai conversando aí, se encontrando nas próximas lives, tá bom? Beijão, beijão aqui para a galera do Instagram. Tchau, tchau. Vamos lá. E beijão aqui para vocês também do Facebook, gente. Gratidão, a gente se encontra amanhã. Teremos 2 lives de novo. De manhã divulgo para vocês o tema, tá bom? Tchau, tchau.